Vamos lá. Em São Paulo, maior região metropolitana do país, o destaque negativo fica por conta de Osasco, com segunda pior ar do país. Guarulhos vem em quinto lugar, seguido de São Caetano do Sul. A capital paulista aparece numa posição intermediária, mas ainda assim excede entre 2 e 3 vezes as diretrizes da OMS. E aqui tem um mapinha, ó. Osasco, São Caetano, São Paulo, tá vendo? São Paulo era a terra da garoa, agora é a terra da fumaça. Ex-terra da garoa. Não, é terra da garoa ácida, né, pô? Agora é a garoa ácida. A garoa ácida. Ex, boa noite, Ex. Tamo junto. Vamos lá. O principal vilão da região é o diesel, sendo a queima de combustível o grande inimigo silencioso. 5% dos veículos da cidade de São Paulo são a diesel. Entretanto, esses veículos correspondem a aproximadamente metade das emissões de poluentes atmosféricos, explica Marco Aurélio. Médico da divisão de pneumologia do INCOR e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, Ubiratã de Paula Santos, afirma que o organismo não tem uma boa defesa para produtos químicos para poluentes. Ele ainda ressalta que as principais causas de óbito da poluição são doença coronariana e infarto do miocárdio, isquemia cerebral ou acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e câncer de bexiga. Vale destacar, porque o que a gente está enfrentando hoje pode não matar pessoas hoje, mas vai saber o efeito disso a longo prazo no organismo. Vai ter uma galera. Eu acho que vai. Como regra geral, né, pessoal? Tudo que gera problema respiratório vai poder gerar outras coisas de ordem circulatória, né? Ordem cardíaca, né? Porque o que acontece? Quando começa a cair sua oxigenação, seu coração ele vai começar a bater mais rápido, né? Vai começar a intensificar a atividade para conseguir oxigenar, né, os seus tecidos. O que acontece? Nesse bater mais forte, estoura uma arteríola, desprende uma placa de gordura, se você tiver e fora preso. Pessoas que têm problemas já normais, assim, de fragilidades capilares, por exemplo, como é o meu caso, por exemplo, minhas veias estouram por qualquer coisinha. O calor, qualquer coisa, eu estou estourando veia. Então, tipo, assim, aqueles capilarezinhos sabe? Sim. Enfim, ou seja, pessoas sensíveis, assim, com esses problemas se ferram bonito, né? Sim. Problema com respiratório, quem tem asma, quem tem bronquite. Boa noite, Gra. Tamo junto aí. Oi, Gra. Bom, pessoal, nessa semana o Senado aprovou a Política Nacional de Qualidade do Ar. A proposta que aguarda a sanção presidencial traz diretrizes para cuidado e precaução em relação à emissão de poluentes na atmosfera do planeta. É isso, gente. A piada é essa, né? Tá. Piada é essa. Lucy. Fala, Lucy. Boa noite, tamo junto. Eu me pergunto se já não tem legislação para proibir as queimadas da forma como estão sendo feitas, né? Porque se assim for, né? Né? O que a gente está vendo não é simplesmente uma questão de falta de lei. A questão é a seguinte: você tem uma dinâmica econômica e política. Você tem gente desobedecendo. Agora, por que desobedecem? Né? Por que tem tanta gente sendo levada a desobedecer? Né? E por que esses grupos, né, inclusive, conseguem, né, digamos assim, uma certa blindagem das autoridades em algumas situações? Né? Essa aqui é a pergunta que tem que ser respondida. Né? E se você for na mídia aí, eles não vão citar, né, a palavra mágica que tem que ser dita, que se chama agro. Né? Agronegócio. Esta palavra não será citada. Aliás, ontem o Beck fez um vídeo reagindo a uma pessoa e o cara não citou o agro. Como é que pode? É complicado. Um fato importante é que o agro ele não contribui de verdade para a economia brasileira. Isso que o Cyber sempre fala, né? No caso, nas aulas do Glaucio. O agro ele é cerca de 7% da economia, no caso, o agroexportador. Eles não contribuem para a nossa economia de forma direta, porque todo o dinheiro que eles fazem
é quase cooptado por eles mesmos, eles não pagam imposto nenhum. Então, eles não fazem economia geral, eles quase não têm funcionário, porque os funcionários ou são em regime de... Quer dizer, existem muitos funcionários que muitas vezes são achados, supostamente, em regime de escravidão. Exato. Ele tem esse problema, ele nem nos alimenta, Gra. Ele só reforça a ideia de celeiro, né? E a ideia de imposição imperialista dentro do nosso país. A maior parte é para exportação, e aí você... A gente não come soja. A gente não come soja. Eu não como. Assim, eu como indiretamente, soja, né? Ou seja, de repente, como aditivo... Não tanta soja. De algum alimento, assim, que coloca uma sojinha ali. É louco pensar que tudo que as pessoas plantam dentro do território ocupado pelo Estado brasileiro daria para alimentar todos que habitam esse território, né? Assim, e ainda sobra. Mas, tipo, os caras exportam pra caramba. Não, mas aí o problema é que a maior parte é soja, então fica difícil você ter, por exemplo, soja, cana-de-açúcar, tudo que... É só de cana, né? Aqui é cana-de-açúcar com fruta. Sim. E falando em agro, gente, a Ká compartilhou um link aqui com a gente, né? Até queria que ela explicasse melhor sobre isso, que é esse daqui, ó, Agro é Fogo, né? Sim, isso aí é uma... Pode falar. Eita, porque tá pequenininho, aumenta um pouquinho. Tá. Isso aí é um... Ninguém enxerga aqui, é tudo muito cego, né? Ó, isso é uma plataforma, Isso é uma plataforma. A plataforma agrega análises e denúncias sobre as múltiplas dimensões da devastação ambiental e dos conflitos por terra que se dão no rastro do uso criminoso do fogo pela cadeia do agronegócio, evidenciando a relação intrínseca entre a questão ambiental e a questão agrária e fundiária no Brasil. Defender a reforma agrária e os direitos territoriais dos povos e comunidades da Amazônia, Cerrado, não é somente um imperativo ético, mas também ecológico. Isso daqui, basicamente, seria seria tipo um grande dossiê que eles reúnem várias denúncias, seria mais ou menos isso. Tem notícias recentes, porque assim, um exemplo, aqui a gente tem queimada, aqui o bioma que sofre a queimada aqui é a Caatinga. Então, a Caatinga está morrendo. Né? Porque você olha, é seco, não quer dizer que não tem vida ali, que não tem um ecossistema, né? Não tem um porquê de ser daquele jeito. Só que a galera não tem água, né? Não tem nada, mas a galera toca fogo. Assim, a cultura do fogo é muito, muito forte no Brasil, sabe? Quando eu estava fazendo o cursinho, eu tive supostamente um professor, que ele dizia que a Amazônia não pegava fogo e que se ela pegava fogo, eram os índios que botavam fogo. Ai, esse professor supostamente era um ex-militar. Tá. Ele dava aula de geografia em um cursinho bem famoso aqui de Curitiba. Nossa. Nossa, é complicado. Desculpa se eu tô parecendo um Léo Lins, mas eu tô tentando evitar um processo. Pessoal, quem quiser acessar esse daqui, Agro é Fogo, eu deixei aí nos comentários do chat e também vou pôr na descrição daqui a pouco, tá? Depois que a gente fizer a live, vai estar lá. O que eu queria comentar é que isso só não é verdade em vários aspectos. Principalmente porque aqueles que tacam fogo não são as comunidades indígenas. As comunidades indígenas dependem de uma coexistência de tanto agroplantio eles vão tacar fogo naquilo que eles precisam utilizar. Não, se existe floresta é porque existe existe povos originários, saca? Se existe hoje ainda resquício de floresta amazônica, é porque eles estão lá. Sim, mas é que existe uma coisa que eles faziam, que isso foi descoberto depois, que eu tive isso numa aula de artes, de História da Arte do Brasil, no caso. Que eles faziam plantações específicas com um fim estético e com um fim de construção. Eles não só a floresta amazônica e as florestas em geral não eram passivas, que eles só faziam retiradas, não. Eles tinham uma cultura de plantio de árvores específicas e de seleção de sementes específicas
para manter a floresta viva e sendo útil para eles. E isso Sim. era algo que passava de geração em geração por anos. Tem um livro que fala sobre isso, que também fala sobre isso, eu esqueci o nome, se eu não lembrar, eu falo. Que é justamente um autor indígena que vai falar sobre cultura e agricultura na floresta.